Salve, salve galera da minha comunidade, Portugal é nóis. Esse vídeo que eu trago para vocês, ele foi muito solicitado. Ele fala sobre seguro saúde, o plano de saúde aqui em Portugal, quais são os requisitos, a diferença entre ter um seguro saúde aqui em Portugal e não ter, por que ter, custo. Então todas aquelas dúvidas, perguntas que vocês fazem para mim, eu trouxe aqui já direto um corretor de seguros, que inclusive foi o corretor que eu contratei o meu seguro saúde, que para mim, para minha família, custa apenas 43 euros e alguns cêntimos por mês. Lembrando que somos um casal, mais duas crianças. Varia ali a média de 30 e 35 anos desse casal. Não vou dizer para vocês a minha idade, mas por esse carinha aqui, essa carinha bonitinha, a gente está falando aqui de 29 anos, já pensou? Eu para sempre tenho 29 anos, deixando isso claro para vocês. Mas um pouquinho para cima. Em relação a essa novidade do seguro saúde, eu quero despertar em vocês a necessidade ou não, mas trazer a facilidade de pensar isso um pouco. A gente está vivendo aqui uma crise em Portugal, imobiliária muito grande, e também no sistema de saúde. O sistema de saúde ele funciona, ok, mas ele pode ser um pouco lento para você que está chegando agora como estrangeiro. Até porque não tem médicos de família em várias regiões, ok? Em Portugal você precisa ter um médico de família para conseguir um número de utente e ser atendido. Hoje o número de utente provisório, que é aquele que vem do seu PB4, ele não está sendo concedido com muita facilidade. Se você tem título de residência, é uma briga para conseguir, mas independente de tudo isso, ter um seguro saúde acaba sendo um bom complemento à saúde pública em Portugal. Até porque seguro a gente paga para não usar. Quando precisa, a gente tem essa possibilidade e facilidade de utilizar a saúde particular, que para a gente que está acostumado com o Brasil, é essencial. Agora, imagina, eu tenho que aguardar meses para ter uma consulta com um pediatra na saúde pública aqui em Portugal. Eu marco para a semana que vem na saúde pública. Lembrando que tanto a saúde pública, falei pública, mas era particular. Então, tanto a pública como a particular, existe a coparticipação. Se a consulta custa 80 euros, eu vou pagar 40 euros, 35 euros. Se a consulta custa 30 euros, eu vou pagar 15. É assim que funciona, sempre com coparticipação. Então, segue aqui, assista o vídeo até o final e depois deixe nos comentários. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Pedro Pereira, que é esse corretor maravilhoso da MGEN. Lembrando que a MGEN é uma associação sem fins lucrativos. Você paga ali uns 12 euros de anuidade para se associar e depois tem acesso a esse seguro que pega a uma das maiores redes credenciadas chamada Advance Care aqui em Portugal. Fica a dica, assista e qualquer coisa, estamos por aqui. Boa tarde, Pedro Pereira aqui, corretor de seguros de saúde aqui em Portugal. Vocês brasileiros que estão querendo entender um pouco como funciona um plano de saúde, um seguro saúde aqui em Portugal. Detalhe, é bem diferente do Brasil. Então, Pedro, dá um alô para a galera aí, vamos começar esse bate-papo para a gente desmistificar essa grande questão que muitos não fazem ideia nem das condições e do acesso a um plano de saúde aqui em Portugal. Ora viva, sejam bem-vindos. Estou aqui para vos ajudar a esclarecer as dúvidas, que são as dúvidas de um grande número de pessoas, de uma forma simples. Eu quero que isto seja feito de uma forma simples e que todos consigam compreender. Maravilha, Pedro. E já vou começar a te fazer uma pergunta. Qual empresa você está trabalhando? Qual empresa que você está criando simulações e divulgando esses seguros para a gente entender um pouco a linha que a gente vai seguir durante essa reunião aqui? Eu sou mediador de seguros exclusivo de uma seguradora mutualista francesa que se chama MGN. É uma seguradora sem fins lucrativos. Claro que tem que ter excedentes operacionais, tem que ter os lucros, mas os lucros revertem para nós sobre a forma de melhores coberturas. Legal. Essa empresa francesa, só para a gente deixar claro um pouco aqui, ela atende Portugal, Europa? Como que funcionaria isso se eu, por exemplo, contratar um seguro da MGEN, que é essa empresa? Estou coberto na Europa inteira, ou só em Portugal, ou só na França? Os seguros de saúde aqui em Portugal têm uma abrangência local, ou seja, são para ser utilizados aqui em Portugal. É claro que pode haver eventualmente uma autorização, por exemplo, a Espanha, ou, por exemplo, quem beneficia em França de uma proteção pode também ter um complemento, ou seja, a pessoa trabalhou em França, está cá em Portugal, pode pedir o complemento para proteção em França, porque a MGN
gera parte pública do seguro público francês, ou seja, tem missão de serviço público dado pelo próprio Estado francês. Ah, entendido. Para ser segurado pela MGN, eu preciso ser associado da MGN também, né? Você pode explicar um pouquinho esse detalhe para a gente se colocar aí dentro da empresa, ser associado e depois fazer o seguro? A MGN faz seguros do grupo, ou seja, neste caso, por exemplo, no nosso caso que nós tratamos em particular, houve uma inscrição numa associação que é a SDS, que foi a instituição que colaborou fortemente na vinda da MGN para Portugal. Há outro tipo de entidades, por exemplo, sindicatos, que também os seus membros podem aderir ao seguro da MGN, porque estamos a falar de seguros de grupo, ou seja, pessoas que se unem em grupo para melhor se protegerem. Neste caso, a SDS é uma porta aberta para todos, principalmente para quem vem do Brasil, não está ligada a nenhuma entidade aqui em Portugal que tenha protocolo com a SDS, e então acho que é a melhor forma é a adesão à SDS para benefício do seguro da MGN. E a título de valores, tá? Antes da gente entrar em cobertura, essas coisas, qual é o valor para a gente ser associado à MGN e para a gente ter uma noção aí? É anuidade, mensalidade? Como funciona isso? Ok, ou seja, estamos a falar do prémio de seguro. O prémio é aquilo que nós pagamos mensalmente para podermos beneficiar do seguro, ou seja, das garantias do seguro. E esse prémio varia em função de várias coisas. Por exemplo, do agregado familiar e do nível de proteção que nós pretendemos e da idade de todos os elementos envolvidos. Ou seja, há pessoas que moram sozinhas, têm 20 anos, querem fazer um seguro barato, custa-lhes 10 euros por mês. Mas se essa pessoa viver com outra pessoa mais ou menos da mesma idade, estamos a falar de 20 euros por mês, mais ou menos. Se estivermos a falar de pessoas de 40 anos, se calhar já estamos a falar para cada uma a partir de 25, 30 euros por mês, porque tudo depende. Nós sabemos que no seguro de saúde a idade é um risco, ou seja, quanto mais nós avançamos na idade, mais risco nós temos e representamos para a seguradora, por isso é normal que paguemos mais. Entendi. Então, já vamos entrar um pouco mais no assunto cobertura. Depois a gente volta para essa questão de valor, que eu acho que é o que mais interessa a todo mundo, e é um chamariz, né? O seguro da MGN, depois eu vou falar para todo mundo que eu já tenho, que eu já contratei contigo, inclusive, a gente usa até o meu exemplo como regra aqui para a gente debater. Porém, vamos falar de cobertura. Qual seria a cobertura da MGN? A MGN, ela atende Portugal inteiro, a rede pública e particular? Você pode explicar um pouco isso para a gente? A rede pública é acessível ao público, por isso quem vem do Brasil, por exemplo, tem o PB4, pode utilizar nas situações de emergência, essas situações mais urgentes. O seguro é feito para utilizarmos no particular, ou seja, quando nós não temos, eu até diria melhor, um seguro é um complemento do serviço público. Nós temos o serviço público e podemos ter um reforço do serviço privado. Para isso contrato um seguro para, dentro das minhas possibilidades económicas, eu ter uma garantia, ou seja, a nível de hospitalização, consultas, tratamentos, exames, análises clínicas. E a MGN utiliza a rede Advance Care, ou seja, uma das maiores redes a nível nacional, ou seja, praticamente todos os hospitais privados, eu não diria todos, mas 99% dos hospitais privados têm acordo com a própria Advance Care, e é muito importante, sempre que vamos a um médico, a um hospital, por exemplo, ou a uma clínica, percebermos se aquele médico tem ou não acordo com a Advance Care. Porque às vezes há pequenos truques que aquelas entidades fazem, e já me aconteceu a mim particularmente, as pessoas ligam, marcam consulta, dizem que têm a Advance Care, chegam lá e apresentam-lhe 100 euros para pagar de consulta. Porquê? Porque a pessoa não chegou lá e confirmou. Às vezes para quê? Em vez de eles estarem... É para eles ganharem mais, no fundo. Isto já não é a primeira vez que me ocorre. A pessoa tem que ter a certeza que aquele médico tem acordo com a Advance Care. Isto é possível verificar no próprio site da Advance Care. Ok. Então, já vou utilizar esse próprio exemplo seu como uma linha de debate. Se eu for hoje ligar para um médico, marcar uma consulta, ele me disser que custa 80 euros, e eu tenho o MGen, eu tenho complementarmente a rede Advance Care.
Quanto que eu pagaria de consulta? Seria os 80 euros, que é a consulta do médico? Ou qual seria o meu abate, meu desconto por ter um seguro-saúde? À volta dos 35 euros, os 80 euros, 80, 100 euros por norma, é o preço ao público, é o preço particular. Depois eles fazem um preço especial para quem vem, para a Advance Care ou por outras seguradoras. E normalmente os preços rondam uns 35, 40 euros. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um cartão de saúde, seguro de saúde, já tenho acesso a estes preços especiais. Logo, a partir do momento em que eu contrato o seguro e que ele está válido. Entendido. Aí agora vem outra questão que os brasileiros, estrangeiros de modo geral, não sabem. Na rede pública aqui, a gente também tem que pagar pela consulta, correto? É isso mesmo, tem. A não ser que sejam situações especiais, no caso de uma grávida, que estão isentas, ou seja, a lei estabelece situações em que é possível a pessoa ou não pagar nada, ou seja, mas são pessoas que estão em carência económica, mas é um número reduzido de pessoas, por norma, uma pessoa chega ao hospital, temos que pagar um valor de 5 euros, 10 euros. Mas algum valor tem que pagar. Existe a coparticipação. Agora vem a grande questão, Pedro. Essa é para a gente martelar aqui a decisão de ter um seguro ou não, tá? Antes mesmo de falar de valores. O que me faz querer contratar um seguro da MGEM, sabendo que eu tenho uma saúde pública, apesar de inchada, né, com uma morosidade grande no atendimento das consultas, ainda assim ser uma saúde pública boa? O que me faria decidir pela contratação de um seguro-saúde para complementar a saúde pública? Por que eu faria isso? Ou seja, a pergunta é para qualquer seguro, ou seja, eu tenho que ter um seguro, Sim, qualquer coisa asseguradora. Porque ele funciona sempre como um complemento do serviço público. E lá está, o serviço público tem falhas. Às vezes eu preciso de uma medicação, aparece-me algo urgente, eu não tenho consulta no médico de família, há greves, assistimos a muitas greves, infelizmente, e nós temos no seguro de saúde há uma alternativa, ou seja, em que eu não tenho que me levantar às 4h30 da manhã para ir apanhar uma fila no posto médico para ir passar uma receita para medicação que eu preciso, ou um exame que eu preciso fazer. Por exemplo, se tivermos uma pedra no rim, já me aconteceu particularmente aqui na minha família, a pessoa ter que ir 2 vezes ao hospital e não ter uma resposta, foi ao privado, resolveu, e mais, quando foi ao privado tinha infecção. Se não tivesse resolvido, podia ter morrido. E não há, ou seja, a nossa saúde não tem preço. Então, resumindo, seria a rapidez no atendimento, efetivo principalmente. Alternativa, termos uma alternativa, ou seja, eu não ter só isto, também ter isto. E entre os dois escolho aquilo que melhor se adequa a mim. Porque às vezes o público tem coisas boas. Nós devemos olhar como um complemento. Então, a título de exemplo, de novo, sobre esse caso que você colocou da pedra do rim aí na sua família. A pessoa foi se consultar, ela pagou o valor de consulta. Aí ela teve que fazer uma cirurgia para tirar a pedra do rim. Vamos dizer aí, quanto custou na rede privada, ou seja, na particular, esse atendimento completo e quanto custou com o seguro e quanto custaria sem o seguro? Só para a gente comparar. 6.000 euros foi quanto ficou. Se tivesse sido feito pela MGN ou por outra seguradora, isto foi um subsistema dos funcionários públicos, já pagou bem mais. Pagou 1.000 e tal euros. Mas se estivéssemos a falar no seguro, estaríamos a falar na ordem dos 250, o restante seria a seguradora a pagar. 250 euros eu conseguiria fazer a cirurgia, ser atendido na consulta, ter o processo todo, incluindo os exames. Não, aí a consulta tinha o valor inicial, por exemplo, 35 euros. Vamos pôr 35 euros. Aí depois fazer mais 1 ou 2 exames. Estamos a falar em valor global 6.000 euros. E com o MGEM, com o seguro de saúde, quanto custaria? Total, os 300 euros. Vai 300 euros, 300 com tudo já incluído. E na saúde pública, como é que seria o atendimento? Não houve atendimento. Aliás, já passou 1 ano, ainda estamos a aguardar a consulta externa, ou seja, para irmos a um especialista ao hospital para a pessoa ser vista, ou seja, não houve resposta.
Ou seja, vale realmente a pena ter um seguro da MGEM, né? Ainda pelas Sim. garantias que dá, ou seja, são garantias extra. A E agora MGN, vamos falar de valor, tá? Já que a gente tocou em assunto de quanto custaria para a gente comparar, vamos falar em valor. Eu vou usar o meu exemplo aqui e a gente discorre sobre o assunto. Aqui somos eu, minha esposa, a gente tem aí a média de 33, 35 anos, não vou falar a idade ao certo, e nossos 2 filhos, um de 1 ano, que completou 1 ano anteontem, inclusive, e um outro de 3 anos. Nós pagamos total, por nós 4, 43 euros e alguns cêntimos. Não me lembro ao certo. Esse nosso seguro, que é o básico, a gente gastaria somente esses 300 euros caso a gente tivesse uma consulta, um problema desse de pedra no rim? Neste caso, sim, porque basicamente iriam pagar eventualmente a consulta e algum outro exame. Se houvesse mais alguma coisa a pagar, não seria muito mais. O plano base, nos exames, ele vai com o designado acesso à rede, ou seja, os preços com desconto. A seguradora não suporta essa despesa. Mas também é um produto barato, não é? Porque se tivermos a falar do nível a seguir em que a seguradora suporta, se calhar estamos a falar na ordem dos 100 e poucos euros. Sim. Mas com esse seguro básico de 43 euros, eu já pagaria bem menos do que o valor normal. Muito menos, muito menos. Então, Ou vale seja, a pena ter um seguro saúde básico para complementar de fato a saúde pública em Portugal. sem dúvida. Então, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre as 3 simulações que a gente poderia fazer no caso de uma contratação para uma família de 4 pessoas, por exemplo. Quais são as modalidades que a MGEM traz para a gente? É o básico, é o essential? Você pode falar um pouquinho só para a gente? Ou seja, o teu plano básico é um seguro muito virado para a hospitalização, em que nos permite consultas a 35 euros. Claro, no período de carência pode ser 40, 40 e tal, mas grosso modo à volta dos 35 euros. E que nos permite um acesso à rede, ou seja, nós termos descontos que são enormes, ou seja, estamos a falar, às vezes, análises clínicas que podem chegar aos 50% de desconto, e temos um produto muito, muito barato e que nos dá estas garantias. E temos o serviço público, não é? Nós temos que contar sempre com o serviço público. Depois temos o essencial. O essencial já nos dá um suporte, ou seja, nós já conseguimos pagar 15 euros por exame, 15 euros por análises clínicas, as consultas já ficam mais baratas, ficam agora, nesta altura, a 18 euros. Vai haver alterações, já sei que vai haver alterações, mas à volta dos 18, 20 euros é aquilo que depois nós começaremos a pagar. E depois temos 100 euros de medicação, ou seja, a seguradora participa-nos de medicação. Imaginem o seguinte, no essencial, qual é que é a segurança? É eu ir a um exame, fazer uma análise clínica, elas podem custar 300 euros, eu pago 15, mas estou a reduzir o meu valor do plafond, porque eu tenho 750 de plafond, e se eu pagar 300 por uma análise, o que é uma coisa, é difícil, mas pode ocorrer, esgotei logo ali metade no meu plafond. Quando se esgota o plafond, nós vamos com o designado a preço, acesso à rede, que é a mesma coisa que o base. Eu vou te pedir, Pedro, para explicar para a gente o que é o plafond. Plafond é um limite de capital que a seguradora nos atribui. Ou seja, nós podemos, por exemplo, no plano essencial, temos 60 mil euros de hospitalização. Ou seja, a seguradora... Por ano, né? Por ano. E por pessoa. Por 60 mil de hospitalização. No base, temos 30 mil, por exemplo. Mas 30 mil dá para as coisas mais corriqueiras que nós possamos ver. 70 mil já é mais reforçado, também pagamos muito mais, e já é bom para a parte oncológica, situações bem mais complicadas. E depois temos outros níveis, porque temos o ideal, que anda à volta dos 100 mil euros de hospitalização, já temos mais plafond à volta de 2 mil euros, já temos mais a nível de medicação, mas é assim, feitas as contas, o plano base ou o essencial asseguram perfeitamente. Eu sou um fã do plano base, como já falamos e tivemos a oportunidade de falar. Então, o que eu já posso trazer aqui de indicação e aconselhamento para as pessoas que estão nos assistindo, se você é uma pessoa que tem problemas e que precisa recorrentemente
ter um assessoramento médico, né, hospitalar, é interessante que faça um plano que tenha um plafond, né, um limite financeiro anual mais alto. Se você é uma pessoa como eu, que usa pouquíssimo, que paga seguro só para ter, o básico é essencial. E para quem ganha aí um salário mínimo, até um pouco mais, o trabalho em fábrica, 40 euros para uma família de 4 pessoas, uma pessoa jovem, né? 30 e poucos anos, 32, 33 anos, 40 euros vale a pena para você manter a sua saúde e ter um atendimento rápido e eficaz na saúde particular, né? Sem dúvida. E salva vidas, não é? Nós temos sempre uma alternativa. Não estamos a falar qual é melhor ou pior, porque nós temos bons e maus exemplos em todo o lado. Temos sempre uma alternativa. Se eu não gostei daquele médico, mesmo que seja no privado, vou a outro. Eu muitas vezes digo isto às pessoas. Não, vocês têm um seguro, não são obrigados a estar com o mesmo médico. Vocês não gostam, vão a outro. O meu médico de família, eu já não posso fazer isso. É sempre o mesmo, né? Quer eu goste, quer eu não goste, é sempre o mesmo. E eu vou te fazer uma outra pergunta, e essa pergunta é aquela alfinetada. E se você tiver um caso de uma gravidez, por exemplo? O seguro base, né, esse plano básico da MGEN, ele atende a parte de gravidez, obstetrícia? Como que funciona? Vou ser muito técnico. Atende a preços convencionados. Ou seja, a seguradora não suporta. Só a partir do plano essencial é que a seguradora suporta, temos 1.500 euros para parto. A MGN diferencia-se das outras seguradoras no parto, porque imaginemos que hoje há uma senhora que faz hoje comigo o seguro e engravida daqui a 15 dias. A MGN garante o parto, se a pessoa tiver, por exemplo, o plano essencial. Garante o parto. Nas outras seguradoras teriam que esperar um ano para que se fizesse a cobertura do parto. Tocou no assunto interessante, Pedro. Vamos falar de carência. Assinei contigo aqui hoje, a gente montou um plano básico. Vou continuar batendo no básico. A gente tem alguma carência para alguma coisa? Tem, a nível de hospitalização, intervenções cirúrgicas, há sempre ali situações, por exemplo, as doenças pré-existentes têm um ano de carência, as pandemias têm um ano de carência. E depois pode haver situações muito técnicas que depois aparecem na simulação. Imaginemos varizes, por exemplo, um ano de carência. Está lá tudo definido. E agora, a nível de consultas, praticamente não há carência. Porquê? Porque o plano base, nós estamos muito perto do preço convencionado. Ou seja, passados 90 dias, nós vamos pagar 35 euros. Mas, se eu hoje tiver uma consulta, posso pagar 40. Qual é a diferença entre 35 e 40? É quase nenhuma. E eu já estou a utilizar. Nos exames e análises clínicas, já estou a ter descontos. Por isso, não tenho aqui carência. A carência é mais para a parte no plano base, para a parte da hospitalização. Maravilha. Pedro, agora eu vou fazer uma pergunta para a gente sacramentar aí a necessidade, trazendo um pouco de comparação. O que a MGEN tem de diferente de todos as outras empresas, outros produtos de seguro e planos aqui em Portugal? Eu, se calhar, vou ser um bocadinho mais longo nesta resposta, porque esta resposta Sim. acho que merece uma boa informação. É o seguinte, quando vocês virem aqui em Portugal planos de saúde, vocês vejam bem se é um seguro de saúde, ou seja, se tem capital para hospitalização. Porque aqui um plano de saúde apenas nos dá descontos. Imaginem, há planos de saúde em que se eu for operado, fizer uma cirurgia, se ela custar 20.000 euros, eu vou ter que pagar 19.000, porque tive um desconto de 1.000 euros. É isso que eu quero para mim? Não, eu quero um seguro que eu tenha um plafond e eu tenho que saber qual é que é o limite de plafond para, por exemplo, a hospitalização, que é a situação mais grave que nos pode ocorrer. Não é que há análises clínicas nem nada disso. Qualquer uma pessoa com um bocadinho de esforço consegue pagar umas análises ou um exame. Agora, o pior são realmente as situações mais caras e é isso que nós devemos observar. Por isso, escolham um seguro e não um plano. Muita atenção a isto. Há muita publicidade muito agressiva, e as pessoas olham para aquilo e dizem... E depois o que é que eles dizem? Sem limites de idade, sem carência, as doenças estão todas previstas, e aqui é que começa a misturar-se com a MGN.
Porque a MGN é uma seguradora garante riscos, ou seja, estamos a falar de riscos, é risco segurador. E então, o que é que eu diria? Enquanto que os planos só temos descontos, a empresa que nos dá esse plano não gasta praticamente dinheiro nenhum connosco. Quando se fala num seguro, estamos a dizer que a seguradora vai suportar uma despesa. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma cirurgia ao coração, a seguradora vai-me comparticipar essa cirurgia. Agora vejam, as outras seguradoras, se eu já tiver uma doença pré-existente, elas não vão garantir. Ok, tudo que você tem, eu não garanto. A MGN já vai garantir. A MGN garante as doenças pré-existentes, as doenças congénitas, que nós podemos ter e não saber. Podemos ter uma saúde de ferro, mas é muito comum, mas mesmo muito comum, aparecerem situações congénitas ao longo da vida. E as outras seguradoras vão excluir e a MGN não vai excluir. A MGN não faz um questionário clínico para fazer o nosso risco individual. A MGN não exclui pandemias. A MGN consegue-nos não agravar o preço em função da nossa utilização. Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo com o seguro automóvel. No seguro automóvel, se eu tiver um acidente, no ano a seguir vão aumentar muito o meu seguro. Porque eu tive um acidente, é a minha sinistralidade. Se eu tiver 2 acidentes, a seguradora pode-me pôr fora. No seguro de saúde isso também pode ocorrer. Ou seja, se eu tiver uma elevada sinistralidade, a seguradora vai-me aumentar a mim, em particular, o seguro e, no limite, pode-me excluir numa situação em que eu mais preciso. A MGN não faz isso. Entendi. Maravilha. Pedro, eu vou te agradecer profundamente com essa bela explicação. Eu espero muito que as pessoas tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o contato do Pedro, que é o telemóvel do Pedro aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem fazer contato direto com o Pedro. Pedro tem um WhatsApp também, conversa com vocês, explica tudo para vocês. E atendo às vezes fora de horas. Às vezes atendo fora de horas. Mas sempre fora de horas, né, Pedro? A gente está sempre na correria. Até porque aqui em Portugal a gente está 4 horas à frente do Brasil agora, né? Nessa horário de verão. Enfim, mas o ideal é que despertar nas pessoas a necessidade de ter um seguro-saúde, porque eu, na prática, já vejo essa necessidade aqui. Né? Até porque não há médicos de família, inclusive, a gente não tem médicos de família. A gente está aqui há alguns meses e não conseguiu até hoje um médico de família. Então, já tudo fica muito mais difícil. E com a saúde, com o seguro e dar acesso à saúde particular, a gente consegue já cuidar das crianças, para eventualidades, enfim. Mas muito obrigado, Pedro. Você quer adicionar algum comentário final? Não, só manifesto a minha disponibilidade para as pessoas contactarem comigo, esclarecerem todas as dúvidas, porque isto são situações complexas. Não falem como pessoa especializada, porque senão às vezes podemos estar a comprar uma coisa e ser outra. Vocês não perdem nada em falar comigo, não pagam mais nada por falar. Aliás, ao falarem com um mediador, por exemplo, comigo, vocês até podem poupar. Com certeza.